primeiro medo que a gente selecionou aqui é um medo de não dar certo. E esse medo de não dar certo, a forma de expressar ele são de várias formas. Uma das formas de expressar esse medo é: eu tenho medo de não ter o número de pacientes particulares para poder pagar as contas. Eu tenho medo de não conseguir pagar minhas próprias contas, né? Então esse medo de não dar certo é muito comum, é um dos principais, né? Quem que não tem medo de não dar certo? Todo mundo tem, todo mundo tem. A forma de expressar ele, medo de não ter um número de pacientes particulares suficiente para pagar as contas do consultório e para pagar minhas contas. Medo de não conseguir pagar o meu padrão de vida hoje, né? Então tenho medo de, ter que vender meu carro, ter que vender minha casa. Medo de largar os convênios. Tudo isso, o que está no fundo disso, que a gente acredita, é o medo de não dar certo. Como é, então, que a gente lida com o medo de não dar certo? Como é que a gente lida com isso? Antes de dizer como é que a gente lida com isso, né, de como lida com o medo de não dar certo, é importante a gente entender de fato, o que significa o medo? Com o que o medo está relacionado? Se você for parar para pensar comigo, para pensar comigo. Quando você era criança, provavelmente você tinha medo do escuro. Por que muita gente tem medo do escuro? Principalmente crianças têm medo do escuro. Porque ela não consegue enxergar, ela não consegue ver o que está na frente dela. Então, por isso ela tem medo, né? Ela tem medo do escuro, porque ela não consegue enxergar. Por que quando você está... Imagina você está dirigindo numa estrada à noite e o seu farol de luz alta não está funcionando e começou a chover e com neblina, o que você vai fazer? Instintivamente você vai desacelerar. Você vai tirar o pé do acelerador e vai reduzir a velocidade. Por quê? Porque instintivamente, o seu medo vai dizer: epa, vai devagar aí, cara. Você não está vendo muito o que está na frente, então vai devagar. Isso é o medo. Isso é o medo, tá? Então o medo está muito relacionado com aquilo que a gente desconhece, com o desconhecido, com o que a gente não consegue enxergar. Então, por que o atendimento particular gera tanto medo de não dar certo? O que a gente levanta, a hipótese é que ninguém ensina isso pra gente. Ninguém ensina sobre marketing, sobre gestão, sobre liderança, sobre finanças, nem pessoais e nem finanças empresariais. Ninguém ensina sobre vendas, sobre comunicação médico-paciente. Ninguém ensina, pelo contrário, isso é desaconselhável na formação médica tradicional, né? As grandes universidades, né, as grandes faculdades de medicina, as catedráticas, elas formam médicos para trabalhar para o SUS, para trabalhar para os planos, para trabalhar para os outros. E nada de errado, nada de errado. A questão é que, e que não quer trabalhar para os outros e quer trabalhar para si, quem é que ensina? Poxa, mas e se eu colocar dinheiro no marketing e não voltar? E se os pacientes não chegarem? E se eu largar o convênio e não tiver pacientes particulares, né? Tudo isso está relacionado com desconhecimento de marketing, de gestão, de comunicação, de vendas e de outras habilidades. Porque a partir do momento que a gente entende que existe técnica para isso, a partir do momento que a gente entende que o marketing, por exemplo, é um investimento e que se a gente souber fazer ele de forma adequada, a gente bota aqui de um lado 200, 300 reais de investimento em marketing e no final de um mês você tem, sei lá, se você botar 300 e voltar 1.000 no final de um mês, opa, isso é um rendimento maior do que a poupança. Então, quando a gente começa a ter conhecimento, quando a gente começa a conhecer mais, a entender mais, o conhecimento é como luz que ilumina o caminho. O conhecimento é como a luz da casa que a gente liga. A criança está com medo, a gente liga a luz e ela para de chorar, o medo vai embora. Então, é importante entender isso, que o medo está muito relacionado com falta de conhecimento, com desconhecimento, tá? Então, dito isso, entendido isso, agora sim eu posso dizer para vocês que a forma de lidar com esse medo de não dar certo, a primeira coisa que você tem que fazer é buscar o quê? Conhecimento. Conhecimento. Ora, se eu tenho medo porque eu tenho falta de conhecimento, eu tenho que... Então, beleza, como é que eu faço para focar no meu atendimento particular, para começar o meu atendimento particular, seja minha clínica, meu consultório, minha telemedicina, meu atendimento domiciliar, minha clínica de imagens, seja lá o que for. Como é que eu faço para começar sem ter que baixar meu padrão de vida, sem ter que largar os convênios de uma hora para outra, com mais segurança? Como é que eu faço isso com mais segurança? Então, a primeira coisa é buscar conhecimento. Buscar conhecimento. Então, como que você pode fazer isso? Hoje em dia, com a internet, sabe, gente? Você pode fazer isso sem gastar um centavo. Você pode buscar vídeos no YouTube. Né? A gente tem mais de 120 vídeos que a gente fala sobre isso. Lá no YouTube. Vai lá, é gratuito. Tá? Não tem compromisso nenhum. Vai lá, assiste, você vai conhecer
mais um pouco do nosso trabalho e você vai poder colocar em prática, tá? Tem podcast que você pode escutar, tá no trânsito, tá lavando uma louça, tá fazendo atividade física, vai com podcast. A mesma coisa, tem mais de 100 episódios de podcast, do podcast do CVM, tá tudo lá no link da bio, tá? Livros, né? É um padrão que a gente já viu nos nossos alunos que tem mais resultado. Os alunos que têm mais resultados no CVM são os alunos que estão lendo, que estão ouvindo o podcast, que estão vendo os vídeos, que estão, enfim, buscando conhecimento de várias áreas. Tá? Sidney, eu preciso fazer o CVM, é só o CVM que tem esse conhecimento? Não, existe o conhecimento está aí. Busca outros cursos, busca outras pessoas, não tem problema. A questão é, o conhecimento é fundamental para você lidar com esse medo. Tá? Depois de buscar o conhecimento, o segundo passo, pessoal, é fazer um planejamento. Planejamento, tá? Escreve aí, primeiro passo, conhecimento. Segundo passo, planejamento. O que é o planejamento? Seguinte, é você definir, primeiro, você tem que saber, quem já viu aí Alice no País das Maravilhas? Ó, a Lídia falando, tem que ser do CVM. Se for do CVM, é bem-vindo, mas se quiser também ver outras opções, não tem problema. A gente tem muita gente boa hoje no mercado, e o bom é que quanto mais gente boa, melhor, né? Então, voltando, você já viu Alice no País das Maravilhas? Tem uma cena do filme que ela encontra o gato, né? E ela pergunta, qual o melhor caminho, gato? E aí o gato vira para ela e fala assim, para onde você quer ir? Ela fala, não sei. E aí ele vira para ela e fala, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Então a primeira coisa, você tem que saber onde é que você está, né? Onde é que você está? Então faz um planejamento primeiro para ver como é que está a sua vida financeira, como é que está a sua vida de tempo e dinheiro. Você está investindo seu tempo em quê? Você está investindo seu dinheiro em quê? Quanto que você precisa para viver com conforto, com dignidade por mês? Quanto que você precisa para manter o padrão de vida da sua família? Quanto que você precisa? Define isso. Quando você sabe onde você está, aí fica mais fácil de saber para onde você quer ir. Trace uma meta. Daqui a 2 anos, daqui a 3 anos eu quero estar no meu consultório, e faz essa meta, né? Faz essa meta. E aí, depois que você tem essa meta, você traça um plano de ação. Beleza, eu tenho uma meta, agora o que eu vou fazer? O que eu vou fazer primeiro? Né? Qual o passo a passo? E aí, faz uma coisa de cada vez. Faz uma coisa de cada vez. Né? A gente tem colegas que são alunos nossos com 50 e poucos anos, que estão aí se reinventando, né? Se reinventando mesmo, recomeçando, né? Dando um restart na vida profissional deles. Você pode fazer isso também, tá? Então, se a gente for pegar um pouquinho, olha um pouquinho para a sua história, olha para trás um pouquinho. Quando você foi passar no vestibular, você não fez um planejamento? Você não sabia que tinha que estudar ali um ano inteiro? Você não tinha que planejar quais assuntos vocês iam estudar? Por onde começar primeiro? Não tinha? Fala aí para mim, você não tinha que planejar. Eu lembro que na época que eu estava fazendo vestibular, estudando para o vestibular, eu tinha planejado até os horários. De tal a tal, eu vou estudar tal matéria. De tal horário a tal horário eu vou estudar tal matéria, eu vou fazer exercício de tal matéria. Mesma coisa aqui, pessoal, faz o planejamento. Quando você for estudar para residência, não tinha um planejamento? Eu vou estudar agora clínica médica, agora eu vou estudar cirurgia, agora eu vou estudar preventiva. Não tinha? Pois é, aqui é a mesma coisa. Uma coisa de cada vez, só que você tem um plano. Você sabe onde você quer chegar. Antes você sabia que você queria passar no vestibular, depois você queria passar na residência. Agora você sabe que você quer o quê? Seu consultório, funcionando do seu jeito, com a sua secretária, com os procedimentos operacionais padrões estruturados por você, com a sua cara, do seu jeito. E aí, quando você tem isso, você vai fazendo uma coisa de cada vez. Por exemplo, eu preciso aprender a captar pacientes. Então, como é que eu faço para captar pacientes? O primeiro passo é esse. Então, aprende primeiro a captar. Depois, aprende a fidelizar, a encantar e a fidelizar. E uma coisa de cada vez, tá? Lá no nosso canal do YouTube, no nosso podcast, que tá o link lá na bio, tem muitos conteúdos sobre isso, tá? Então a gente falou, o primeiro passo para lidar com medo é conhecimento, segundo passo, planejamento, terceiro passo. Qual que é o terceiro passo? Quem aí arrisca dizer qual que é o terceiro passo? O terceiro passo é executar, fazer. A partir do momento que você tem conhecimento, eu sei que para fazer a captação eu preciso, por exemplo, produzir conteúdos para a internet. Eu já sei o tipo de conteúdo, eu já sei a frequência, eu já sei onde eu vou postar, eu já sei que eu preciso impulsionar esses conteúdos, eu já sei que eu preciso ter um site, eu já sei que eu preciso criar relacionamento com a minha audiência, né? Eu já sei que eu preciso me organizar minha agenda para fazer isso. Você já sabe tudo, você já tem o plano. O que você precisa fazer agora? Executar. Agir, como a Angélica está colocando aqui. Agir, tá? Depois que você coloca tudo isso em prática, o que vai acontecer?
Aí tem o quarto passo. Quarto e principal passo, pessoal, é fazer até dar certo. Fazer até dar certo. Ou seja, persistir, perseverar, ser resiliente, não desistir, melhorar de forma contínua. Cada erro que você fizer não é um erro, é só uma forma diferente de aprendizado. Lapidar. Boa! Então, a gente precisa entender que esse é o processo. Isso vale para qualquer coisa. Você pode estudar, você pode buscar conhecimento, você pode fazer um planejamento, você pode executar e depois você vai melhorando. E só não desiste. Só não desiste, tá? É muito difícil você não conseguir atingir a sua meta lá de ter o seu próprio consultório. É muito difícil se você não desistir, né? Fazer até dar certo. É isso, tá? Se você não desistir, você vai ser bem-sucedido. Vai ser apenas uma questão de tempo.